Olá, acho que está a gravar bem. Ehm, Bem, tem sido bastante útil para mim esta questão de gravar-me como se estivesse a falar comigo mesmo e depois se- criar uma espécie de escrita que é em tempo real e que depois eu tenho acesso a ela como se fosse um rascunho, mas eu estou a gravar-me. Para mim é muito mais fácil. Eu depois vejo o que gravei e vou depurando o que, o que me vai surgindo. Porque a escrita é sempre um processo um bocado mais difícil para mim. Uma vez que eu estou a tentar que seja um processo que parta de uma prática e que se descubram coisas na prática, na vivência, e depois construir um discurso sobre isso. Como é que se faz isto? Uma vez que estamos, em vez de estarmos a fazer ciência, não é? Estamos a fazer, como dizia ontem o Armando, estamos a fazer hermenêutica, não é? Estamos a fazer hermenêutica. Então, visto que estamos a fazer hermenêutica, e uma vez que. E depois, isto para mim também me faz um bocado de confusão neste momento, esta questão da hermenêutica. Sim, embora eu estou a tentar então ser contra a hermenêutica, no sentido em que prefiro a experimentação, prefiro este conhecimento que vem de uma prática, de uma experimentação, do que propriamente um conhecimento que vem de uma interpretação ou de uma leitura que eu faço qualquer. E isto é muito interessante, eu estou aqui, é como se eu estivesse a falar comigo mesmo. E eu estou a experimentar esta coisa. Ao mesmo tempo, estou a experimentar o que é esta coisa de eu estar a falar como se estivesse a falar comigo mesmo. Olha, o André ali e o André aqui. O que é esta questão também do outro, nesta pequena conversa performativa que acaba por ser uma espécie de esboço. É como se eu estivesse a escrever num livro, mas em vez de eu estar a escrever num livro, ou por exemplo, no meu caderno, não é? Eu também escrevo, mas se eu vos mostrar, se vamos ver como é que eu escrevo assim. Por exemplo, o que é isto? Ou escrevo assim, não é? Pronto. Ou assim. Então, agora eu queria tentar refletir um bocadinho sobre o que é todos estes conceitos que eu tenho estado a falar e tenho estado a refletir e todo o material que eu tenho levantado dos livros ou da teoria. Como é que depois isto aparece tudo na prática? Como é que aparece então tudo na prática? Continuo a ser uma pessoa obcecada com as formas. E eu acho que a maneira como a forma aparece é muito importante. Como ela aparece no presente, nesse tempo presente. E essa forma tem sempre uma espécie de fundo, ou de substrato, ou de. E no fundo, nesta minha prática, o que eu faço é sempre importante que gesto é que está por trás daquilo que eu estou a fazer. Depois podemos falar entre a diferença entre o gesto e o movimento, mas que gesto, mais do que o movimento, que gesto é que está a ser feito ali? Ou que o corpo que está naquele espaço está a produzir. O que é que ele está a produzir? E, e dentro disto cabe muita coisa. Eu diria que cabe todas as linguagens possíveis, todas as técnicas possíveis, cabe isso tudo. E cabe depois a contra-técnica, a negação à técnica, a negação à racionalidade. Porque para mim, neste momento, a técnica é uma racionalização sobre aquilo que eu estou a fazer. É um suporte, é uma muleta. E eu prefiro trabalhar entre o meu corpo cotidiano e o meu corpo
cénico, ou o meu corpo eu chamaria extra-cotidiano. Pode ser um corpo dilatado, como diria o Eugênio Barba, ou alguém assim. Mas pronto, o importante aqui, nessa prática, é então o gesto e o movimento e as formas como esse corpo aparece. Eu gostava de vos ler aqui uma parte. Vamos lá ver se está aqui. Se eu conseguir encontrar. Mas também. Creio que está aqui, exatamente. Então, também, quando eu encontrei este pequeno conto do Livro de Areia do Jorge Luís Borges, há uma parte que diz que a linha consta de um número infinito de pontos, o plano de um número infinito de linhas, o volume de um número infinito de planos, o hipervolume de um número infinito de volumes, e podemos ir por aí fora. Então é a maneira como a própria matéria se autoconstrói, digamos assim. E por dentro desta matéria que se autoconstrói, existe então esta questão do gesto e do movimento, e o que é que está a ser feito, o que é que está a produzir aquele corpo, não é? E a partir daí eu no meu trabalho consigo perceber de certa maneira o que é que está a ser produzido. E mesmo quando eu estou a fazer, claro que é sempre interessante nós termos um interlocutor, ou seja, no momento em que eu estou a fazer, ter alguém que esteja a observar. Isso é muito importante para que se dê esse contraponto. E na minha pesquisa pessoal, nesta questão também da pré-expressividade, de como é que o corpo está organizado e o que é que ele está a produzir, e como é que nós podemos perceber como é que o corpo está organizado e como é que podemos criar essas rupturas, então, ou esgotar esses clichês do próprio corpo. E depois ver como é que dentro desse trabalho aparecem coisas. E estas coisas podem ser, por exemplo, uso muito se calhar o Michael Chekhov, por exemplo, que também tem certas coisas relacionadas com o movimento, algumas coisas da dança. É uma multiplicidade de coisas que vão aparecendo, não é? E depois eu arranjei uma maneira singular de trabalhar isto. A minha maneira de singular de trabalhar isto baseia-se numa coisa que é isto. Não está direitinho como devia estar, mas então, e isto nós podemos desenhar no chão, e como vocês veem, isto é um retângulo. E nós podemos desenhar isto no chão, nas paredes. Se nós continuarmos, ou seja, isto tem aqui vários pontos, não é? E isto depois estas linhas podem continuar, não é? E a um dado momento estas linhas vão ter sempre uma contenção qualquer que lhes vai dar uma forma. Neste caso, retângulo. Nós podemos desenhar aqui várias, infinitas linhas, não é? A partir deste ponto central, que é isto. Nós poderíamos fazer uma analogia em que isto então é a neutralidade. O que é a neutralidade? Então, se calhar não é onde não se passa nada, mas também é onde não se passa nada. É talvez a neutralidade é todas as possibilidades que estão a acontecer e que podem acontecer aqui e estão em potência de acontecer, mas ainda não aconteceram. Estão
Estão em potência. Depois nós podemos fazer assim, não é? Este plano do chão. E agora eu ponho aqui o isqueiro como se fosse um ator ou um performer, não é? Entretanto ele caiu. Mas pronto, imaginemos que eu me coloco aqui, não é? Ou aqui, que é diferente do que se me colocasse aqui, do ponto de vista de quem observa, não é? E isto num palco tradicional, não é? À italiana. Porque isto depois pode-se aplicar a um site específico, digamos assim, a um sítio específico. Isto é apenas para nos ajudar a não entrar numa coisa que muita gente ontem me dizia, que é um trabalho, o teu trabalho é a partir da improvisação. Eu não estou a improvisar. Estou a pesquisar. E para pesquisar tenho que ter uma espécie de rede. E isto são linhas que me orientam. Então, estas linhas, agora poderia fazer uma à parte e falar de como é que o Deleuze e estes senhores veem as linhas, ou quem vem mais das artes plásticas vê as linhas, ou quem lê as mãos vê as linhas. Não é? Há sempre esta questão da linha. E se vocês observarem as pessoas quando estão a fazer discursos muito pessoais, elas descrevem mesmo linhas de força, linhas não sei quê, a linha de não sei quê. Pronto. E se olharem para a própria realidade está cheia de linhas e planos e pontos e o que é esta questão também eu acho que é importante no meu trabalho, que é a linha de fuga, ou os pontos de fuga. Pontos que podem estar no espaço, pontos que podem estar no meu próprio corpo. O meu corpo também é espaço, não é? E pronto. Então aqui, como é que as formas vão aparecendo aqui? Por exemplo, a forma como eu falo, o que é que eu faço? Sendo que o que eu faço é sempre tem sempre mais impacto do que aquilo que eu penso, não é? E então, esta forma, por exemplo, o que eu estou a fazer agora, esta forma, a maneira como eu falo com os olhos, o meu tom de voz, etc. Isto diríamos que é um bocadinho o meu corpo cotidiano, sou eu, não é? Que também é uma confluência de planos, que são vários planos da minha vida, digamos assim, que acontecem, que se atualizam agora. Então, por exemplo, aqui podemos trabalhar várias coisas. Por exemplo, isto pode-se aplicar ao próprio corpo. Isto poderá ser uma relação vertical, isto pode ser uma relação horizontal. E aqui é muito importante esta palavra relação. O que é a relação? E o que é esta vivência da relação? Uma relação vertical, horizontal, diagonal. E então isto pode ser uma parte superior do corpo, isto pode ser uma parte inferior do corpo, isto pode ser a perna direita, ou a perna esquerda, ou o braço. Esta pode ser a diagonal do meu corpo, esta pode ser a outra diagonal do meu corpo, esta pode ser esse plano horizontal do meu corpo, um plano do centro, digamos assim. Esta pode ser a parte vertical. E depois eu posso trabalhar esta parte, depois esta parte, depois esta parte, depois esta parte, depois esta, depois esta, depois esta toda, esta com esta, e posso ir, digamos, por camadas, partindo sempre de dois pressupostos, que é um caminho, digamos assim, do simples para o complexo e do abstrato para o concreto. E o que é isto? É que dentro destas linhas, não é, vão surgir outras que são que não são tão rígidas do ponto de vista geométrico, são mais dobradas, são mais circulares, são mais redondas. E quem vai dar essas linhas é o corpo do performer e que vai mudar a reorganização disto.
E trabalhando sobre, por exemplo, podemos estar horas só sobre este segmento aqui, em que podemos estar a explorar todas as possibilidades que existem aqui. Aqui. Neste segmento aqui. E depois todas as que existem aqui. E todas as que existem aqui. Aqui. Todas as que existem aqui. Todas as que existem aqui. Todas as que existem neste plano aqui. Ou neste plano aqui. Ou neste plano aqui. Sendo que aqui já se torna mais difícil de gerir essa informação. E depois, nós vamos começar com o tempo neste trabalho, nós vamos começar a ver ou observar, para quem está a ver e para quem está a fazer também demora um pouco mais tempo, mas também eu acho que começa, se começar a trabalhar o corpo de uma maneira da percepção, não é? Começam a aparecer padrões. Isto pode parecer um bocadinho improvisação, um bocadinho uma coisa um bocadinho caótica, e nós partimos daí. Exatamente porque é a partir dessas possibilidades em potência que nós vamos delimitar outras coisas. E vamos começar a ver o corpo a fazer coisas, não é? E depois podemos escrever sobre isto, podemos analisar, podemos debater, podemos fazer analogias com o que é que aquele corpo, como é que está organizado, que padrão é que ele está a reproduzir, como é que podemos romper com esse padrão. É interessante, não é interessante, podemos discutir isso. Depois, o mais interessante é este trabalho sobre os clichês, sobre o que é que está... Nós começamos depois a conseguir desenhar uma espécie de gesto que está por detrás. Michael Jacob teria de dizer, podia ter depois aqueles verbos de empurrar, retorcer, e isso depois já é um bocadinho mais complexo. Mas havemos lá chegar. O que é então o trabalho dentro disto sobre os clichês, sobre os automatismos? Como é que nós vamos começar a ver a organização de cada performer, esse corpo cotidiano, que tem vários planos, e nós começamos a vê-los a aparecer. E ainda não falámos, ainda só começámos a fazer movimentos dentro disto. Livres, movimentos livres, descobrindo todas as possibilidades. Claro que vamos chegar a um ponto em que elas se vão esgotar e vão se lançar num vazio qualquer. E depois podemos começar a trabalhar o que é fazer ao contrário daquilo que estou a fazer, esvaziar o que estou a fazer, que sensações ou que percepção é que eu tenho quando estou a fazer isso. Depois é interessante ouvir as pessoas que fazem falarem, porque elas têm muitas coisas para nos dizerem dessa experiência que estão a ter. E podemos, em cima disto, começar a ver coisas assim. Começam a aparecer estas coisas. Sim. Isto ao nível em que já conseguimos ter a percepção, porque nós trabalhamos sempre do simples para o complexo, ou seja, começamos sempre com uma parte, por exemplo, com um braço. Que é isto? Outro braço. A cara também está lá, não é? E aqui também é muito importante. Ontem, no comboio, vinha com o Erlandson e ele dizia-me que o teatro para ele é o sítio onde se vê, não é? Onde se vê. E eu disse-lhe que para mim o teatro é o sítio onde se revela aquilo que não se vê. Essa parte que está por trás. Eu vejo a forma e é através dessa forma que eu tenho acesso ao que está a ser feito.
especialmente depois quando chegarmos à voz e o trabalho sobre a voz, e em Madrid também me diziam isso, essa tua capacidade de imitar as pessoas. E eu dizia, pois, é que eu olho para elas e eu realmente parece que percebo o que é que aquele corpo está a fazer. E é isso que realmente me interessa. E é perceber como é que nós podemos potencializar toda essa capacidade criativa do corpo compor e de se relacionar, de ele ser então um objeto estético e de se relacionar diretamente com um espectador e que os dois ao mesmo tempo possam criar acontecimentos singulares com processos de alteridade. O que é isto? O que é isto? Então estávamos aqui, começam a aparecer estas coisas, não é? Estas formas. Depois podemos começar a isolar esta aqui. Pode ser que tenha acontecido alguma coisa aqui, nesta zona. Aqui pode ser que se tenha atualizado qualquer coisa aqui nesta zona, tenha acontecido. Presença, etc. E é estes momentos que nós depois vamos tentar perceber porque é que eles se tornam interessantes. E como é que a pessoa se apercebeu disso, não é? E dentro disto, depois eu vou colocando algumas coisas do meu próprio trajeto, enquanto coisas que fui apreendendo, cursos que fui fazendo. Do teatro-dança. O que é isso do teatro-dança? Para já, o que é o teatro e o que é a dança? Isso para já. Bem, eu estou a tentar apenas a partir disto. Então, como eu estava a dizer, o Erlandson também me dizia, eu dizia, o teatro para mim é o sítio onde se revela. E se nós vamos falar na questão da máscara, na máscara que dá persona, personagem, não é? Então, será um trabalho sobre a máscara, digamos assim, mas é uma máscara, não é uma máscara que eu ponho na cara e que me escondo por detrás, para poder depois representar outra coisa que não está lá. É ao contrário, é uma máscara que revela, exatamente, que revela. Então o teatro será o sítio onde se revela. E através disto nós vamos começar a perceber esses momentos que se revelam. O que é que se revela então? Não é? Vai-se começar a ver esses padrões que nós podemos depois trabalhar sobre eles, esses clichês, esses automatismos. Podemos dar uma liberdade criativa a quem o faz. E podemos ver como é que aparecem várias coisas. O que é que aquele corpo, ao fazer isto, está a produzir. Podemos fazer muitos exercícios para isso dentro disto. Podemos fazer muitas experimentações. Podemos depois disto, mandar isto tudo dar uma volta, pomos isto tudo no lixo e ficamos com um espaço vazio. Mas a pessoa que está a fazer tem um suporte qualquer, um dicionário qualquer, que no fundo começa a ser muito próprio, porque esse dicionário vai ser feito a partir do próprio corpo cotidiano de cada um. O meu é assim, eu falo assim, porque tenho esta memória no corpo, não é? E aqui a memória é muito importante. Tenho esta memória. Então é esse trabalho sobre essa memória do corpo. E como é que nós podemos encontrar então um corpo outro, como eu dizia da última vez. O que é isto de encontrar um corpo outro, não é? Dentro disto. E são muitas questões que eu me tenho colocado e que depois eu encontro pessoas da filosofia ou pessoas de outras áreas que me vêm falar exatamente do mesmo com outro dicionário.
Ou então pessoas que tentam fazer esta questão, ou este processo da ideia para a materialização da ideia. Ou então uma coisa muito conceptual. Eu gostaria de começar a criar espaços de encontro, onde se pudessem revelar coisas. O meu professor ontem também me dizia que, mas tu tens de ter cuidado porque as pessoas vão sempre interpretar, vão sempre ler o que estás a fazer. Pois, então é a minha responsabilidade conseguir qualquer coisa antes de elas começarem a interpretar demasiado. E essa qualquer coisa eu acho que tem que acontecer no meu próprio corpo. E acho que a dança aí nos pode ajudar muito. Acho que um teatro mais físico, que é isto, o teatro físico, o teatro é sempre físico, está lá um corpo, não é? Está lá um corpo. Porque se não tiver lá o corpo, também pode ser teatro. Pode ser considerado como teatro. Podemos discutir o que é e o que não é. Ao nível da experiência. Mas aqui dentro disto, será então criar essa experiência através de um corpo, essa experiência estética através de um corpo outro. Ou um corpo, o José Gil, esta coisa do corpo paradoxal, que depois o Ferracini também nos vem ajudar. Eu tenho-me encontrado com isso e acho muito interessante. E é a vivência desse paradoxo, é colocar o corpo dentro desse paradoxo que potencializa qualquer tipo de ato criativo. Esta questão da máscara também eu acho muito importante, não só coisas vindas da dança, mas a questão da máscara, o que é isto da máscara? E o que é isto dos processos de alteridade aqui da máscara, dentro da máscara? E o que é, por exemplo, quando pomos mais do que uma pessoa dentro disto? Não é? E a partir daqui, como é que criamos os volumes e como é que criamos as relações entre olhar, não olhar, entre o movimento e essencialmente como é que começamos a perceber que o movimento aparece por desejo e não aparece por necessidade de eu pôr lá qualquer coisa, ou seja, eu interpretativamente, isto é quase uma tomada de poder, não é? Eu interpretativamente ganho poder sobre e vou lá, agora vou fazer aqui este movimento. Acho que isto é contemporâneo, isto é clássico. O teu corpo está moldado de uma maneira, especialmente os bailarinos clássicos, com aquele corpo muito moldado, não é? E depois, como é que a gente vai desmoldar aquilo e encontrar outras possibilidades? Se calhar uma pessoa que trabalha muito aqui nesta zona tem que começar a trabalhar nesta. Ou uma que trabalha muito aqui, se calhar tem que ir aqui para uma coisa mais periférica, mais outsider, né? E se calhar uma que esteja mais aqui devia ir mais para aqui. Isto então torna-se uma espécie de geografia, de um mapa. E eu volto a dizer em que depois, quando pomos mais do que uma pessoa, é interessante nós fazermos também alguns tipos de exercícios de interdependência, essas coisas todas. Vocês gostam do teatro. Então, como é que se trabalha sobre isto? Como é que, a partir daqui, em vez de eu escolher um tema, não é? Por exemplo, esta questão do próprio movimento, não é? É como se eu escolhesse o tema do movimento, ou do gesto que está por trás daquilo. Como uma espécie que eu tenho um mundo interior que depois é expressado no gesto. Esta coisa que eu chamo de... E que o Craig também dizia naquele artigo sobre esta questão da super marioneta, não é? E que eu acho interessantíssimo, porque depois fica uma confissão acidental do gesto e não é um ato de criação do gesto. Aquela forma que aparece não aparece por um ato de criação, aparece por uma confissão acidental. Exatamente.
E isto depois tem a ver com. Eu há bocado estava a tomar um café na Alameda, ali no. Eu dou muitos exemplos assim, porque é quando eu percebo melhor as coisas. E chegou uma senhora já com alguma idade, tinha assim a perna um pouco manca, e ela vinha a falar da vida dela e da ambulância e do senhor que estava caído. Eu estava a olhar para ela e estava a achar aquilo delicioso. E ao mesmo tempo estava a ler uma frase que a Sara Bell pôs no Facebook acerca da identidade dos portugueses. Como é que. E exatamente, a identidade aparece aqui. A identidade, a configuração. A- Cada cultura tem uma configuração aqui dentro. Estas possibilidades. A identidade, não é? Se o corpo está enraizado no mundo e a forma revela a máscara. Então é. Aquela senhora disse-me tudo. Só com a forma de fazer, disse-me tudo. E realmente os portugueses têm certos traços gestuais, assim como outras culturas têm traços gestuais, assim como estéticas são resultado de traços gestuais, e nós podemos vê-las aqui em multiplicidade. O que interessa já nem é identificá-las, já não é a questão da identidade. Estamos presos então ao. A questão aqui é romper com a domesticação que nós temos no corpo da identidade, não é? E arranjar outras identidades, outras coisas que podem aparecer no meu corpo, que eu posso levar o meu corpo a fazer e que me permitem descobrir coisas. Eu que estou a fazer, então permite-me muito mais ter essa experiência e depois como é que eu. A questão está como é que eu traduzo depois essa experiência. Como é que eu crio uma escrita sobre essa experiência, baseando-me em coisas que são muito subjetivas, ou hermenêuticas, ou singulares, e que, e que vêm, por exemplo, eu da filosofia ou de várias coisas, não é? E como é que nós conseguimos construir objetos, eu odeio isto, mas eh, como é que conseguimos construir coisas a partir daqui? Eu diria coisas, não consigo ter outro nome. Performances, espetáculos, obras. Conseguimos pôr o texto aqui dentro? Isto é uma questão que me colocam. Não conseguimos. Só que nós não partimos de um texto. Podemos partir até de um texto. Podemos fazer a técnica toda clássica do Stanislavski e qualquer outra coisa assim, até mesmo do Strasberg. Cabe aqui. O interessante é perceber o que é que aquele corpo está a produzir, o que é que está a acontecer, como é que ele está organizado, o que é que ele está a fazer. O que é que ele está a fazer? E quanto mais a pessoa for capaz de perceber isso, a pessoa que está a fazer for capaz de perceber isso e de comunicar isso, e perceber até que substrato é que está ali por trás daquilo que ela está a fazer, melhor. No meu ponto de vista, é muito melhor. Agora, estas pequenas sessões a mim servem para eu depois perceber também o que é que anda aqui. Claro que eu introduzo muitas coisas, como disse antes, introduzo muitas coisas de coisas que fui fazendo ao longo do tempo e neste processo vou acabar por ter contacto com outras para perceber, nomeadamente esta questão da mimesis e como é que nós podemos, esta questão das marionetas, do movimento, leis do movimento, partículas que se afetam umas às outras através das suas relações de repouso, movimento.
E aqui a pré-expressividade é um bocadinho dentro deste sentido de trabalharmos então este corpo que se automatizou. Não trabalharmos algo que está antes da expressão, porque o corpo expressa sempre, não é isso que está em causa. Como é que trabalhamos um corpo que se automatiza para que ele se possa, para que ele possa estar em. E aqui é importante estar, não é ser. Não é ser, é estar. É estar, é um estado que se vai transformando. Não é? E que ele possa depois tomar posições e dizer coisas com isso. Fazer acontecer coisas com isso. E é nesse gesto de fazer acontecer que se transforma algo. E dentro disto eu incluo muita coisa. Não consigo nomear aqui, se calhar teria de fazer uma lista. Mas incluo muita coisa. Podemos trabalhar. Ainda não chegámos à voz, não é? A voz depois é qualquer coisa que também é muito interessante. Eu em Madrid aprendi mais sobre interpretação e sobre estas coisas todas, a trabalhar só a voz. E especialmente o que é que acontece antes de eu falar, para que a voz seja o resultado e não o objetivo. E que é muito importante. Como é que aqui nós conseguimos fazer que a voz seja consequência, ou seja, o som é sempre a consequência, como quando eu bato as palmas, não é? Ou quando toco um instrumento. O som é a consequência. Então, como é que eu consigo trazer a voz para uma zona que não seja apenas o objetivo, ou seja, eu penso no texto que tenho que dizer aquilo e a minha voz e depois o que é dentro disto, como é que nós chegamos? Chegamos primeiro, como dizia o Vicente Fuentes, a uma voz zoológica, mais próxima do animal, antes da edição da linguagem, digamos assim. O que é então uma vogal? Como é que uma vogal aparece aqui? Quando é que ela aparece? Como é que nós conseguimos fazer ações concretas dentro disto? Sem a parte, claro que depois nós podemos pôr lá um decoro, que é uma parte mais da codificação ou da semiótica, digamos assim, que ajuda também o espectador a ganhar referências, que era o que me dizia ontem o Armando. Tu tens que fazer com que as pessoas signifiquem aquilo que tu estás a dizer, para que percebam. E eu dizia-lhe, mas eu não quero que as pessoas me percebam, eu quero que as pessoas me experimentem. É trocar a interpretação pela experimentação dentro disto. E a questão da voz aqui é muito importante. Porque quando nós falamos, normalmente quando lhe damos logo uma palavra acabada, há qualquer coisa que se perde. É interessante ver isso na prática. Depois também perceber como é que as consoantes atuam, o que é isso das consoantes. Depois podemos ler, investigar, fazer cursos, muitos cursos, para aprender muita coisa, para ser muito versátil, para dar resposta a tudo. E depois perdemos o que o Vicente Fuentes me dizia: não ganhes tu consciência na vida, não vais conseguir fazer nada. Nós partimos da vida e andamos neste paradoxo: obra, vida, vida, obra, e tentar eliminar isso tudo para que seja só vida, vida pura a acontecer. Vida a acontecer aqui, depois acontece qualquer coisa aqui, e aqui, e aqui, e depois. Pronto. Até podíamos transformar isto num círculo, se fizéssemos aqui estas coisas todas, não é? Se fizéssemos assim, muitas coisas, e depois ia ser dar esta forma circular. Sim. Podia ser. A quem trabalha a neutralidade.
o ator e a neutralidade e todas essas coisas que vocês gostam do teatro. Para já, em vez de entrarmos logo para a voz, acho que a voz é uma coisa um bocado delicada aqui. Tem a ver com o texto, também se quisermos pôr texto, porque depois aqui é dar liberdade a quem faz para fazer aquilo que deseja fazer. Partindo do princípio que ela quer mesmo fazê-lo, porque se não quisesse fazê-lo não faria. E aquilo que faz revela sempre mais do que aquilo que ela acha que deveria dizer. O que faz, diz. É uma espécie de linguagem que me molda e que ao mesmo tempo diz de mim. Uma coisa assim. Então como é que isso acontece aqui dentro disto, não é? Como é que nós podemos ver obras a aparecerem aqui, textos? E aí chegamos aos temas. Ou seja, dentro disto, esta questão da presença, trabalhar a presença, o que é isto da presença? Há muitas técnicas para nos ajudarem a estar presentes. Eu estou bem presente. Então vou fazer técnicas orientais, meditação, o que é bom. Para algumas pessoas funciona. Acho maravilhoso. Para mim não. E como é que nós vemos aqui também o tempo, o trabalho sobre o tempo, e todas estas coisas. Como é que nós percebemos, por exemplo, o Michael Chekhov tem esta questão do gesto psicológico, mas há certas coisas que nos podem ajudar. Às vezes quando nós dizemos parece que vais com o fogo no cu. Isto é interessante. Ou no outro dia uma colega minha dizia, pois é que nós parece que sempre estamos à espera de alguma coisa que deixa. E eu achei bem interessante a maneira como ela fez. Porque realmente nós estamos sempre à espera que haja uma espécie de céu de significações onde nós vamos beber. E essas significações são eternas, então eu posso fazê-las minhas, não é? Posso me decorar com elas. Posso vesti-las. Mas não. Eu acho que não é aí que estamos. As significações são produzidas no momento. E que depois desaparecem e são outras. E transformam-se noutras. E é aqui que eu quero chegar, esta questão dos temas, não é? Eu, em vez de escolher um tema e ir desenvolver o tema, através da presença, este trabalho sobre a presença e como é que aparecem temas. Que temas é que aparecem? Que temas é que são atuais? E que temas é que dentro dessa presença eu posso atualizar realmente no momento da apresentação para um espectador? E que nessa espécie de evento comunitário revela esse espaço do teatro que revela o tempo presente. O teatro revela, eu ontem dizia ao Erlandsen, o teatro revela sempre o tempo presente. E eu acho isto muito importante. Como é que se encontra isso aqui? Como? O problema não está o quê dizer, o que eu vou dizer isto. Não, é como. Como é que se diz? E esse como diz muita coisa. Também podemos ver o viewpoints aqui, que agora está muito na moda. Viewpoints. Eu quero trabalhar viewpoints. Técnica não sei quantas. Técnica é uma racionalização. Para mim, neste momento, a técnica é uma racionalização. E a melhor técnica, digamos assim, é a não técnica. Eu só posso contar com aquilo que existe em mim, mais nada. E só posso trabalhar a partir daquilo que existe em mim. É um trabalho sobre mim próprio, já dizia o Stanislavski, né?
E agora, em relação às formas, é como é que hum, a forma consegue afetar. Essa matéria viva que cria essa forma pode afetar. E aqui podemos entrar nessa questão do subjétil. A questão do subjétil aqui. E de arranjar espaços dentro desta estrutura que possam criar então essa noção de subjétil. O que é isto? Como é que isto aparece aqui? Como é que a pessoa que está a fazer pode ir do conceito à poesia e à poesia ao conceito, e que a coisa seja uma espécie de ritornelo, não é? Que sair de casa, perder-se, contaminar-se, voltar a casa e já não ser o mesmo. E isto é uma estrutura que eu estou a tentar que se transforme e espero mesmo que se vá transformando ao longo do tempo. E com esta forma aparece porque é necessário para mim que ela apareça neste momento. Se calhar ela vai se transformar e daqui a uns tempos estarei eu a fazer tricô com a Joana de Vasconcelos. Sei lá, nas bienais. Mas não com ela. Preferia mais com as velhotas. Com as velhotas. Sim, fazer o tricô. Com as minhas linhas pequeninas. E se calhar mando isto tudo ao ar e isto transforma-se em vou fazer teatro da palavra. Se calhar o objetivo é chegar então o que é a palavra e como é que é isso, se calhar, é como é que nós poderemos no futuro criar palavra que esteja carregada de futuro e não palavra que esteja formalizada já num conceito qualquer. Eu acho que nós já nos esquecemos do que é a palavra, como é que ela sai, como é que ela existe, não é? E para já, de uma forma muito resumida, eu acho que é isto. Para tentar encurtar isto numa hora, para já é isto. E dentro disto cabe todas as possibilidades, é à conclusão que eu chego. O importante é diminuir o espaço entre aquilo que eu acho que quero dizer e aquilo que eu realmente digo. E tentar potencializar o que é que eu realmente digo. O que é que eu realmente faço. O desejo leva a uma forma. E depois dessa forma, alguém vai lá e a encaixota numa estética. O que é livre, livre, é o desejo. Para criar formas. Acho que é isso. Ontem perguntavam, tu estás chateado com a representação? E eu dizia, não, eu estou chateado com tudo. Eu até estou chateado com a maneira como mexo as mãos. Ou mexo isto assim. E como é que eu estou chateado por ser português? Porque me ensinaram a ser português. Na escola, especialmente sentadinho, assim. Mas pronto. E para já, este é o primeiro ensaio escrito performativo em vídeo do que é esta minha maneira de trabalhar neste momento.